Estou aqui mais um dia para gravar mais um vídeo no quadro Influenciando as Gerações, espalhando a palavra de Deus. E hoje eu queria conversar com vocês sobre Lucas 15, do 8 ao 10. Sabe, eu gosto de chamar esse capítulo de achados e perdidos. E hoje eu queria conversar com vocês um pouco sobre isso e refletir com vocês algumas coisas que eu tenho aprendido nesse texto, ok? A palavra de Deus diz assim: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? 9. E achando, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Sabe, eu sei que esse capítulo em si, ele está falando e ele ilustra o grande amor de Deus e a preocupação dele com os perdidos e os pecadores como nós. E esse amor dele tão maravilhoso, mas o que eu queria hoje falar em si não é sobre isso, mas sobre a história em si, sabe? Algumas coisas que eu aprendo aqui. Primeiro, Jesus ele está dizendo assim que a mulher ela tinha 10 dracmas. A dracma era uma moeda de prata equivalente a 3,4 gramas e era uma moeda grega e ela era equivalente mais ou menos um dia de serviço. E sabe, era um valor considerável. E a Bíblia está dizendo que ela perdeu esse valor dentro da sua casa. E quando eu leio essa passagem, eu começo a pensar alguns valores também que são perdidos dentro da nossa casa. Os valores que, sabe, a alegria, o amor, o trato, o cuidado um com os outros, o respeito, que é coisas que é valorosas, mas que às vezes é perdida dentro de casa. E assim os relacionamentos familiares, eles são enfraquecidos por essas coisas. E sabe, e aí a Bíblia diz que a primeira coisa que essa mulher ela faz, ela acende a candeia. A candeia era uma pequena peça de iluminação que era abastecida com óleo. E quando a Bíblia está falando de candela, está falando de iluminação. Então ela pega e acende a luz. Sabe, eu acho que quando os valores são perdidos dentro de casa, uma coisa que eu tenho aprendido é que nós temos que ligar a luz. Sabe, muitas vezes a gente erramos não porque nós queremos errar em si, mas é porque às vezes nos falta entendimento de como fazer o que é certo. A Bíblia diz também que Deus falando para o povo de Israel no Velho Testamento, ele fala assim: o meu povo ele perece por falta de entendimento. Então muitas vezes a gente não fazemos o que é certo porque não entendemos e como nós devemos fazer. E a Bíblia está dizendo que acende a luz. A luz ela está dizendo da própria palavra de Deus. A Bíblia fala em Salmos 119, 105, ele fala: lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus e luz para os meus caminhos. Então é a palavra de Deus, a verdade de Deus, quando ela vem sobre nossas vidas, iluminando os olhos do nosso entendimento, nós podemos caminhar da maneira certa e podemos ver os valores que são perdidos dentro da nossa casa, e achando assim os valores, nós podemos caminhar da maneira certa. E depois ele fala que ela acende a luz e ela pega uma vassoura e começa a varrer. Sabe, muitas vezes esses valores eles estão empoeirados. Então o que precisa ser feito é só apenas tirar o pó que se instalou ali em cima dessas coisas. Sabe, quando você começa a varrer essas coisas, começa a varrer toda essa poeira que empoeirou talvez o amor, talvez o trato um com o outro, talvez o respeito dentro das nossas casas. Quando você pega todas essas coisas e começa a varrer, talvez é um ressentimento, talvez é um rancor, talvez é alguma coisa que ficou do passado, que, sabe, abafou
esses valores, nós precisamos pegar essa vassoura do perdão, perdoar, esquecer essas coisas e entregar para Deus e pegar e fazer essa limpeza para que os valores eles sejam restaurados dentro do nosso lar. E aí a Bíblia diz que essa mulher, quando ela acha esse valor, a alegria, e ela vai e se alegra com as suas vizinhas. Sabe, eu tenho entendido uma coisa: quando nós não somos felizes dentro da nossa casa, lá fora nós também não seremos. E o que é uma sociedade se não um ajuntamento de famílias? De famílias que é uma sociedade. E eu creio que se esses valores dentro da nossa casa eles forem achados, nós nos alegraremos com outras pessoas e a sociedade será melhor. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Seja você também um espalhador da palavra de Deus, influenciando as gerações. Fique com Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe tua casa e que você procure a cada dia com diligência, com cuidado, esses valores. Fique com Deus.